Olá, meus alunos queridos do quarto e do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita vontade de aprender. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e vamos começar mais uma semana com muita energia, com muita vontade de aprender coisas novas. E essa aula de língua portuguesa nós vamos começar a falar sobre as letras, os fonemas, a formação do nosso alfabeto. Na verdade, é uma revisão para todos vocês, porque vocês já estudaram sobre isso, mas a gente precisa relembrar algumas coisas para a gente prosseguir. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, tirem as dúvidas, se tiverem alguma dúvida, estarei no grupo para poder tirar as dúvidas de vocês. Antes disso, vocês já viram também um vídeo muito bacana sobre a história da escrita, que também vai estar na descrição desse vídeo e vocês podem consultar quando quiserem, tá? É um vídeo bem curto, mas muito explicativo, bem divertido, com bastante informações importantes sobre a história da escrita. Então, fiquem ligados e podem consultar esse e outros materiais que vão estar disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para a nossa aula? Então, nós vamos falar sobre as letras e fonemas, letras maiúsculas e minúsculas. Eu oriento vocês que já peguem essa folha que vocês receberam, né? Que nós já fizemos uma atividade nessa folha, que foi uma interpretação de texto sobre a história do lápis, e nós vamos continuar trabalhando com esse material. Agora vocês vão começar lá na página 11, a partir da página 11 até a página 13, tá bom? Peguem aí a folha de vocês para a gente estudar sobre esse conteúdo de hoje. Vamos aprender um pouco sobre as letras e fonemas. Nessa folha que vocês receberam aí na página 11, vocês vão ler a partir desse título aqui, estudando a gramática, sobre a escrita. Vejam que vocês já viram um vídeo bem bacana sobre a história da escrita, mas nós vamos relembrar aqui. Vamos relembrar que há milhares de anos, no tempo dos homens das cavernas, ou seja, nós já estudamos sobre isso lá em história, lembram? Que tem um vídeo até aqui nesse canal sobre as primeiras formações humanas, as primeiras organizações, as primeiras comunidades, né? Como os seres humanos viviam, como eles se organizavam e como foram evoluindo e descobrindo novas coisas. E uma delas foi a escrita. Então, nós estamos ligando esse conteúdo a um outro conteúdo que nós já estudamos também em história e em matemática, né? Que os números também têm essa trajetória de construção a partir das primeiras civilizações humanas que viviam nas cavernas e registravam seu modo de vida, suas descobertas, foram criando novas formas de se comunicar e isso era registrado nas pedras das cavernas. E lembram que os estudiosos começam a pesquisar isso e a registrar como esses seres humanos viviam nesses períodos, né? Então, só relembrando conteúdos de história, de matemática, que está tudo ligado. Então, nós vamos aqui para a história da escrita, que também tem relação com essa história que a gente está estudando. Então, os desenhos eram feitos nas cavernas, né? Vocês devem relembrar isso, e serviam para registrar os fatos do cotidiano, as coisas que aconteciam na vida desses grupos humanos, e eles iam registrando de forma a comunicar com os demais, ou mesmo para registrar para que em outros tempos pudessem ser consultados, né? E o tempo foi passando e o desenho já não era o bastante para as representações. Vejam aí, vocês vão acompanhar essa leitura, leiam também, podem ler quantas vezes vocês quiserem. E aí surgiram as letras. Vocês viram no vídeo que foi um processo bem longo, várias civilizações, vários povos foram inventando, foram descobrindo e foram criando novas formas de se comunicar através dos símbolos, né? Grupos de símbolos que iam formando palavras e formas de se comunicar, até chegar ao que temos hoje, que é esse alfabeto que nós utilizamos. Surgiram então as letras, que é um conjunto de sinais
que formavam palavras, como as que eram faladas, né? Então, a partir dessa evolução dos símbolos que foram sendo registrados, chegaram-se às letras, às palavras, e essas letras têm sons que representam os sons da fala, né? Para que aquilo que a gente fale possa ser registrado em símbolos. Então, são as letras. Hoje, para nos comunicar, temos aqui no material de vocês vão ver que para nos comunicar temos a língua falada, que utiliza os sons, e a língua escrita, que utiliza os sinais chamados de letras. Não podemos esquecer também que existe a língua de sinais, utilizadas pelas pessoas que não são falantes, pelas pessoas surdas e que não são falantes nem ouvintes. Então, se comunicam por um grupo de sinais próprios, que é a língua de sinais. Aqui no Brasil, nós temos a língua brasileira de sinais, que é Libras, né? É uma língua utilizada pelas pessoas não ouvintes e não falantes. As letras do nosso alfabeto formam um conjunto de 26 sinais. Lembrem-se disso, o nosso alfabeto possui 26 sinais, ou seja, 26 letras. Também as letras K, W e Y são utilizadas apenas em alguns casos, como, por exemplo, nos nomes de origem estrangeira e em símbolos de uso internacional. Hoje nós já temos muitas pessoas, né, muitas crianças, muitas pessoas com os nomes que possuem essas letras. Vamos lembrar aqui na nossa turma nomes de quem tem essas letras K, W e Y no nome? Vamos lembrar de colegas, amigos que vocês conheçam? Lembrem aí, eu não vou falar aqui, mas vocês têm pessoas na turma com os nomes que possuem essas letras K, W e Y, não tem? Vocês sabem, relembrem aí os nomes dos colegas e vejam que vários colegas têm essas letras no nome. Então, nós vamos ver aqui as letras do alfabeto, ó, que podem ser maiúsculas, podem ser escritas maiúscula ou minúscula. O alfabeto completo está aqui nesse primeiro quadro roxo, depois vocês têm só as vogais e no outro quadro só as consoantes. Com as letras maiúsculas, prestem bastante atenção, nós escrevemos sempre as iniciais dos nomes das pessoas, né? Nomes próprios, nome de pessoas, de animais, de lugares, nós devemos escrever com letra maiúscula, letra inicial maiúscula. Também, quando vamos iniciar uma frase, a letra precisa ser sempre a letra maiúscula. Estamos relembrando isso aqui com vocês. Nós vamos ver mais aqui na frente vamos pegar aqui algumas informações da evolução da escrita. Olha aqui, temos aqui desde as pinturas rupestres que eram encontradas nas cavernas, né, que são símbolos que representavam situações do cotidiano dos primeiros grupos humanos que viviam nas cavernas e eles registravam através de desenhos, que são chamados de pinturas rupestres. Depois nós temos aqui a escrita cuneiforme, ó, feita em argila. Esta escrita das civilizações antigas, essa escrita cuneiforme, vocês viram lá no vídeo também sobre essa escrita. E aqui nós temos uma figura, uma imagem do primeiro código de leis escrito numa pedra, chamado Código de Hammurabi. Então, essas civilizações elas foram criando formas de escrever
de criar códigos, de criar símbolos para representar os sons da fala e ficar registrado. Também a escrita em papiro e temos aqui uma representação em imagem que mostra a escrita dos povos fenícios, né? Uma das civilizações antigas que eram comerciantes e espalharam essa escrita por vários lugares do mundo, né? E que deram origem também a outros modos de escrever. E aqui nós temos o alfabeto que nós utilizamos hoje, com as 26 letras. Nós temos aqui o alfabeto de letra bastão, olha essas letras aqui em cima, e de letra manuscrita. São o alfabeto maiúsculo, aqui em cima, com letras maiúsculas, tanto a letra bastão quanto a letra manuscrita, que é a que nós utilizamos, nós escrevemos com a caneta e com o lápis, nessa letra aqui, ó, letra manuscrita. E essas aqui são letras de forma, né? Conhecidas como letra de forma ou letra de imprensa. E nós chamamos também de letras bastão, que elas utilizam apenas linhas, a maioria delas, linhas retas. Apenas algumas letras possuem linhas arredondadas, como a letra B, a letra C, a letra D, mas a maioria delas possui letras retas. E aqui o alfabeto minúsculo, tanto a letra de imprensa como a letra manuscrita, letra cursiva, manuscrita, né? Nós temos aqui, então, o alfabeto completo com as 26 letras. Trouxe aqui para vocês também o alfabeto na língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais é utilizada pelas pessoas não falantes e não ouvintes. Então, é uma forma de se comunicar também através de um grupo de símbolos que representam as letras. Cada letra é feita através de uma configuração de mãos. Mas as palavras também, as frases, as expressões, elas são feitas também através de outras configurações de mão, né? Os sinais utilizados são diversos. Esses sinais aqui representam o alfabeto na língua brasileira de sinais. Nós temos aqui, então, no nosso alfabeto, ó, temos as vogais. O alfabeto pode ser dividido em vogais e consoantes. Temos aqui as vogais, ó, para vocês lembrarem das tarefinhas da educação infantil que vocês começaram a fazer, nós estamos relembrando, né? Começaram a fazer quando vocês iniciaram na escola. Agora, mas aprenderam lá na educação infantil. E agora nós estamos só relembrando. Nós temos aqui as vogais, que formam o nosso alfabeto. E aqui as consoantes, né? São 5 vogais e 21 consoantes para formar as palavras. Quando essas letras se juntam, se organizam, a gente junta, organiza para formar as palavras. Lembrando que as palavras são escritas com letras formadas por vogais e consoantes, e cada sílaba da palavra ela é formada por vogais e consoantes. As vogais estão presentes em todas as sílabas das palavras. Só se forma uma sílaba quando temos vogais. Isso vocês estão vendo lá. Podem conferir aí na folha de vocês. Então, aqui o alfabeto completo com letras maiúsculas e letras minúsculas. E aqui nós vamos passar para a página 12 para a gente entender um pouco mais sobre as letras, ó. As letras são as representações escritas dos fonemas, ou seja, os sons. Cada letra possui um som. Toda letra
que nós escrevemos, toda letra do nosso alfabeto, ela tem um som. A letra B, que tem aqui, ó, vocês podem ver aí na folha, o som é B. A letra R, o som é R. A letra D, o som é D. Então, o conjunto dessas letras recebe o nome de alfabeto, como nós já vimos. Quando esse grupo, né, esse conjunto de 26 letras que formam o nosso alfabeto. Então, o alfabeto que nós usamos na nossa língua, a língua portuguesa. Uma observação que é importante vocês aprenderem, relembrar, que letra e fonema são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. As letras, cada uma possui um som, né, que é o fonema. Porém, quando a gente junta essas letras para formar uma palavra, os fonemas, cada fonema necessariamente não é uma letra. Vamos ver aqui para vocês entenderem melhor. A palavra caneta tem 6 letras e 6 fonemas, porque cada letra tem um som. Mas a palavra chave tem 5 letras e só 4 fonemas, porque o C e o H juntos, que são 2 letras, formam um fonema só, com o som de X. A palavra hino tem 4 letras e 3 fonemas. O H não tem som, ele não possui fonema nessa palavra. A palavra osso possui 4 letras, porém só 3 fonemas, porque quando junta os dois S's, dá um som só, que é o som de um S só, certo? Então, só relembrando aqui que letra e fonema são coisas diferentes. Nem sempre a letra em uma palavra, nem sempre o fonema, nem sempre cada letra vai representar um fonema. Às vezes, vai precisar juntar 2 letras para formar um fonema só. Então, algumas palavras possuem 4 letras, mas só 3 fonemas. 5 letras, mas só 4 fonemas. Então, às vezes, as palavras são formadas por uma quantidade de letras e uma quantidade de fonemas diferentes. Nós vamos estudar isso mais adiante, com mais profundidade. Aqui nós só estamos relembrando. Vamos falar das vogais. As vogais, elas funcionam sempre como base da sílaba e não existe nenhuma sílaba sem vogais. A gente vai ver que para formar a palavra nós vamos precisar de consoantes e de vogais. E todas as sílabas precisam ter vogais. Olha aqui a palavra bule. Temos 2 vogais, o U e o E. Temos também, além das vogais, as consoantes que formam o alfabeto, como a gente já falou. Vamos ver aqui que as consoantes só formam sílabas juntas com uma vogal. Uvas e luvas. Olha aqui, letra U e letra A. São vogais que, junto com as consoantes, vão formar as palavras. Aqui vocês já vão responder a essa atividade que está aí na folha. Na letra A, vocês vão reescrever as frases usando a letra maiúscula quando for necessário. Vejam que todas as frases aqui, ó, estão com letras minúsculas e vocês vão reescrever utilizando a letra maiúscula. Lembrem-se que a letra maiúscula é utilizada sempre no início das frases, certo? No nome das pessoas, na letra inicial do nome das pessoas, na letra inicial do nome dos lugares, seja de rua, de cidade, de um estado, de um país, sempre se utiliza a letra inicial maiúscula. Então,
Vocês vão reescrever essas frases utilizando a letra inicial maiúscula onde for necessário. Lembrando que utilizamos letra inicial maiúscula sempre em início de frases, em nomes próprios, né? Nomes de pessoas, de animais, nomes de lugares, pode ser rua, estado, país, cidade, certo? Então, vamos fazer esta atividade lembrando desses detalhes. Nessa segunda questão, vocês vão observar as palavras, ler as palavras que estão aqui na primeira coluna. Aqui na segunda coluna, logo à frente, vocês vão separar as sílabas. Olha aqui, separando a sílaba da palavra. Na próxima coluna, colocar o número de letras. E na última, colocar o número de fonemas. Assim, vocês vão fazer com todas essas palavras que estão aqui. Fazer primeiro a separação das sílabas, depois colocar o número de letras e, por último, o número de fonemas. Depois disso, depois que vocês fizerem esta atividade, vocês vão observar. Vocês vão, né, sempre lembrando que todas as sílabas são formadas por vogais. Só pode ter uma sílaba se tiver vogal junto com as consoantes, certo? Todas as sílabas precisam possuir vogais. Outra coisa que é importante lembrar é que nem sempre o número de letras é o mesmo número de fonemas. Lembre-se disso, certo? Agora vamos para a terceira questão, para a gente ler um poema e depois trabalhar com ele. Vamos ler juntos esse poema. O livro. Eu sou um livro. Sou importante. Tenho um trabalho emocionante. É com palavras que me sustento e nelas levo conhecimento. Se alguém procura o que fazer, sou opção de bom lazer. Eu posso ser muito engraçado, deixar você bem-humorado. Eu posso ser seu professor e lhe ensinar com todo o amor. Eu posso ainda ser seu amigo, levar você sempre comigo. Eu só não posso fazer careta se me abandonam numa gaveta. É um texto que está disponível no site da internet, que está aqui descrito no final deste poema. Para responder, então, vamos lá. Você já aprendeu nos anos anteriores a colocar as palavras em ordem alfabética. Ó, lembrando lá da ordem alfabética, coloque as palavras do quadro a seguir em ordem alfabética, observando a primeira letra de cada palavra. Lembrando a ordem alfabética, então, a gente vai seguir aqui, ó, colocando essas palavras. Começar primeiro, vamos olhar se tem alguma palavra que inicia com a letra A. Se tiver, vocês colocam aqui a primeira palavra. Vamos olhar se tem uma palavra com a letra B. Se tiver, vocês colocam aqui. Se não tiver, pula para a próxima letra do alfabeto. Qual é a próxima que vem depois do B? É o C. Olha aqui se tem alguma palavra com a letra C. Se tiver, vocês escrevam aqui. Se não, pula para a próxima letra. E assim por diante. Então, vocês vão colocar em ordem alfabética, ou seja, na ordem do alfabeto. Depois, na letra B, vocês vão retirar do poema os substantivos que iniciam com consoante. Reler aqui esse poema e ver quais palavras, quais substantivos começam com consoantes. E depois, reler o poema novamente e procurar palavras que comecem com vogais, escrever aqui. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer e mais adiante nós vamos fazer a correção juntos. Espero que vocês se saiam bem, espero que vocês relembrem, né? Só uma revisão de assuntos que vocês já viram em anos anteriores, mas é sempre bom e é necessário que a gente relembre esse conteúdo. Então, essas aqui são referências que eu consultei para preparar essa aula e também para colocar à disposição de vocês,
caso vocês queiram consultar mais informações sobre esse assunto, sobre a escrita, né, sobre a evolução da escrita, como esses sites que estão aqui. Então, espero que tenham gostado dessa aula e aguardo vocês nas próximas aulas. Um beijo e até a próxima!